O modelo do texto 1 mostra uma estrutura caracterizada por. Então vamos aqui observar o seguinte. Qual é a estrutura interna, né? Então, normalmente a banca coloca lá interpretação, compreensão, interpretação de texto e estrutura interna do texto. Então vamos entender essa estrutura interna do texto. Olha só. Cientistas americanos apresentaram ontem resultados preliminares de uma vacina contra o fumo. Então, veja bem, o autor, ele traz para a gente uma informação, correto? Ele colocou a opinião dele, já colocando uma opinião crítica, alguma coisa assim? Não. Olha, ele simplesmente afirmou para a gente que cientistas americanos apresentaram ontem resultados preliminares de uma vacina contra o fumo, E ele ampliou, e ele vai fazer alguma consideração. O medicamento impede que a nicotina chegue ao cérebro. E o que é a nicotina? Componente do tabaco que causa dependência. Em ratos vacinados, até 64% da nicotina injetada deixou de atingir o sistema nervoso central. Vamos então, e aqui mostrando esse dado para comprovação, né? Que isso é importante, essa vacinação e tal. Vamos lá então, mostrando esse medicamento e tal, né? Então vamos lá. O modelo do texto 1 mostra uma estrutura caracterizada por exposição de uma série de fatos em sequência cronológica. Então, às vezes, nós queremos trazer um histórico de alguma coisa. Então, nós vamos expondo, né? Olha, aconteceu isso em 1900 e tal, aconteceu isso em 1900 e tal, isso daqui aconteceu em 2000 e pouco, isso aqui aconteceu em 2020, e assim vai. Então, a gente tem uma sequência cronológica. Isso pode acontecer? Sim. Mas foi o caso do texto aqui? Não. O texto não transmitiu sequência cronológica, não teve essa intenção de sequência cronológica, beleza? Ele defende uma ideia. O autor está aqui para defender uma ideia. Ele trouxe para a gente informações. Ele não está defendendo a ideia. Concorda comigo? A ideia dele não é simplesmente em cima de argumentação, né? Trazer sua opinião, confronto de ideias. Não, não é isso. Há sim uma apresentação de um conjunto de informações. Ele apresenta para a gente um conjunto de informações. Veja bem, veja só como essa alternativa C ela é mais generalista, né? Então, ela não confronta a ideia do texto. O texto realmente ele apresentou informações para a gente. Olha só, a primeira informação que o texto transmitiu para a gente foi qual? Que os cientistas americanos apresentaram resultados preliminares de uma vacina contra o fumo. E ele ampliou. O medicamento impede que a nicotina chegue ao cérebro. E depois, o que é a nicotina? É um componente do tabaco que causa dependência. E depois ele colocou um dado de confirmação. Está vendo só? Ele foi trazendo para a gente informações. Ele não está defendendo o seu ponto de vista. Ele não está simplesmente aqui argumentando, né? Mas ele está apresentando um conjunto de informações. É um texto informativo, né? É um texto informativo. Indicação de um fato com sua respectiva consequência. Então, às vezes, né, se parte de um fato para trazer o efeito daquilo, a consequência daquilo. Mas o texto propriamente não trouxe a ideia de consequência. Ele trouxe uma ideia e ele explicou aquela ideia. Basicamente isso, né? Reforçou aquilo. Demonstração de uma tese por meio de evidências. Então, há uma tese e na sequência ele coloca evidências? Isso pode acontecer? Sim. Se o próprio autor colocasse a sua opinião, né, de uma maneira mais categórica e na sequência ele fosse colocando dados para confirmar aquilo que ele já colocou como ponto de vista. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Ele apenas trouxe informações. Por isso a alternativa C é a correta.